Beleza, gente, vamos lá então começar a modelagem da estrutura do telhado da nossa casinha. Vamos começar por essa parte menor aqui, ó. Por essa parte aqui da varanda, né, e da área de serviço, tá? Primeira coisa que eu vou fazer para começar a modelar a minha estrutura é o seguinte, vou subir esse telhado aqui, ó, um pouco para cima, tá? Essa parte que representa a telha, né? Esse plano que representa a telha. Então vou subir aqui 3 metros, pode ser, só para eu conseguir enxergar por baixo. O telhado, ele é composto por algumas peças, né? No caso, quando a gente trabalha com estrutura de madeira, tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter dois tipos de peça de madeira que vão compor a estrutura do nosso telhado. Nós vamos ter caibros e nós vamos ter ripas e vamos ter uma viga também, tá bom? Beleza? Então vou começar fazendo o caibro. Ó, o caibro ele vai correr no sentido transversal desse telhado aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, vou medir, vou ver quanto que dá aqui do início ao fim, para saber quantos caibros eu vou ter. Tem 8,80. E vou fazer o desenho do meu caibro. Ó, vamos lá. No eixo vermelho, eu vou fazer um retângulo de 6 de altura por 5 de largura. Então, 0,05, ponto e vírgula 0,06. Vai ficar assim. E vou transformar ele em componente. Vou chamar ele de caibro. Ok. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou dar um puxinho nele. Vou dar um pushzinho, ó. E vou deixar ele assim. Vou sair do componente e vou rotacionar esse cara aqui de forma que ele fique alinhado com o telhado, assim, ó, tortinho na mesma inclinação do telhado. Vou pegar e vou fazer uma cópia múltipla, dividindo ele pelo espaço que eu tenho. Então, ó, presta atenção aí, ó. Move, Ctrl, pega aqui dessa posição, leva ele lá no final do telhado, ó. E vou dividir por 10 partes, tá? Ó, já copiou as 10 aqui, tá? Vou pegar e vou fazer um push até o final. Ó, fiz um push até o final. Beleza, o caibro, gente, é isso aí, tá? Agora eu vou fazer as minhas ripas. As ripas, elas vão correr no sentido longitudinal do telhado, ou seja, a favor aqui da parte maior do retângulo que forma o telhado. Vou subir um pouquinho essa face da telha, ó, vou subir aqui mais 2 metros, tá? E vou fazer a minha primeira ripa aqui em cima do telhado, em cima do caibro. A ripa, ela vai ter 2 de altura por 4 de largura, tá? Então, retângulo, trava aqui no verde, ó, 0,02, ponto e vírgula, 0,04. Ponto e vírgula, 0,04. Ou melhor, 0,04, ponto e vírgula, 0,02, né? Ponto e vírgula, 0,02. Beleza. Já transforma em componente, chama de ripa. Faz o mesmo procedimento, ó, rotaciona ela para ela ficar alinhadinha com a inclinação dos caibros. Ó. Aí aqui eu vou copiar também, da mesma forma que eu fiz com o caibro. Vamos ver quanto que mede cada caibro no total. Ó, vai dar 3,70. Então eu vou fazer 5 ripas, tá? O certo mesmo era ver o tamanho da telha que a gente vai usar, né? Porque a ripa, ela é aquela parte do telhado onde ficam apoiadas as telhas, né? Então, a quantidade de ripa vai depender do tamanho da peça da telha. Mas como a gente não tem telha aqui, né? Nós vamos fazer estimar, né? Vamos fazer mais ou menos, né? Então, vou pegar, vou copiar aqui, né? Move, Ctrl, vou trazer aqui no final e vou dividir por 5. Ó. Dá para dividir até por 6, na verdade. Fica melhor. Move, Ctrl, 6 ou 7. Vou fazer com 7 para ficar mais pertinho. Ó. Então, beleza. E vou dar um push aqui, ó, até lá no final. Ó. Vou esticar as minhas ripas até aqui no final. Maravilha. Tá feita a trama desse telhado aqui, né, gente? Agora é só eu baixar os 2 metros que eu subi aqui, ó. Ele já vai ficar na posição correta. Vou subir um pouquinho, ó, para ele ficar alinhado com a minha ripa, né?
E aqui eu já vou baixar, né, alinhado com o meu telhado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar, vou baixar aqui os 3, né, e depois eu vou ajustar, ó, a posição para ele ficar certinho o caibro em cima dessa viga aqui, ó. Ó, beleza. Maravilha, né, gente, ó. Tá feito. O que que tá faltando aqui? Eu vou pegar essa mesma viga aqui e vou colocar ela desse lado, ó, para ela ficar para ter um apoio, né? Porque não dá pra gente colocar os caibros direto na parede, assim, eles precisam de um apoio. E essa viga, ela seria parafusada na parede aqui, né? E os caibros apoiados sobre ela. Então, vou pegar, vou copiar ela, né? Ó, vou colocar ela nessa posição aqui. Vou baixar ela um pouquinho, né? Vou puxar ela aqui, alinhada com esse caibro. Vou tornar ela única, então botão direito, tornar único. E vou dar um push aqui, ó, até ela encostar lá na parede. Ó, feito. Maravilha, né, gente? Primeira parte do telhado concluída. Ah, professor, se eu quiser dar um arremate aqui, ó, posso? Onde tá entrando dentro da parede aqui, ó. O caibro tentando na parede, né? Posso? Posso. É só eu cortar o caibro, né? Pegar, abrir o componente do caibro, aperta K e dar um pushzinho aqui, ó. Até alinhar com o outro lado, ele já vai cortar todo mundo automaticamente, porque é todo mundo o mesmo componente, né? E vai ficar desse jeito aqui, ó. Ok? Essa aqui é legal a gente estender ela também, tá? Até aqui. Ó. Aí tá todo mundo com apoio, né? Todo mundo parando em pé, não tem ninguém voando, tá? Agora vamos fazer o telhado da parte superior. Ó. Então, vou fazer o seguinte. Vou subir esse telhado aqui, do mesmo jeito que eu fiz lá, ó. Vou subir ele 5 metros. Acho que nem precisava subir tudo isso, mas tá bom. E vou começar fazendo desse lado aqui, ó, o caibro. Do mesmo jeito que eu fiz lá, ó. Trava no eixo vermelho aqui, ó. Vou fazer ele, ó. 0,05 ponto e vírgula 0,06. Transforma em componente. Vou chamar esse aqui de caibro 2. Sim. Dá uma puxadinha nele, ó. Puxinho. Rotaciona. Até encostar aqui. Vou copiar ele, igual eu fiz lá, ó. 10 vezes, né? Dividido por 10, ó. Vou pegar todo mundo aqui. Vou levar lá pro outro lado. Vou dar uma invertida aqui, ó. Então, scale de -1, certo? Para dar um mirror. Vou selecionar todo mundo e vou dar um tornar único. Maravilha. E vou movimentar eles aqui na posição correta. Agora é só eu dar um push nesses caras aqui, ó. Até eles chegarem aqui. Mais ou menos, não precisa puxar ele até lá em cima não, tá? Depois a gente vai arrematar isso. E esses aqui também, ó. Puxo aqui. Mais ou menos, tá? Depois a gente ajusta. Tá bom. Maravilha. Agora eu vou fazer as minhas ripas, tá? Mesma coisa, ó. Sobe um pouquinho o telhado. Vou subir aqui mais um, né? E vou fazer a ripa. No sentido oposto. Então, retângulo. 0,04, ponto e vírgula, 0,02. Componente. Desliga o áudio aí, pessoal. Ripa 2. Ó, vou copiar. Pessoal, desliga o áudio aí, quem tá com o som ligado. Hã?
Não, mas o meu não. O problema é que o meu microfone tá ligado. Beleza, ó. Vou copiar aqui. Dividido por 7, igual eu fiz lá, mesma coisa. Acho que resolveu, né, o problema. Vou dar o meu push até o outro lado. Vou sair do componente, vou selecionar todo mundo. Move, Ctrl, vou copiar para o outro lado. Vou dar aquela espelhada. -1. Vou devolver lá na posição original, só que no lado oposto. Maravilha. Tá feito as minhas ripas. Já posso devolver o telhado aqui na posição, né? Ó, trazer ele aqui, então. Ó. Alinho aqui com a ripa. Alinhado dos dois lados. Esse lado aqui ficou um pouquinho menor, né? Por algum motivo, vou baixar um pouquinho aqui, ó. Aê, deu tudo certo. Maravilha. Agora, pessoal, já posso voltar o meu telhado lá para a posição. Tá faltando só uma etapa, tá? Vou baixar o 5 aqui. Ó. Vou subir só para eu encostar aqui na parte superior. E agora eu vou fazer um arremate. Aliás, eu vou subir de novo, né? 1 metro para eu fazer o arremate da viga aqui no meio. Aqui no meio eu vou colocar uma viga. Vou pegar essa mesma viga, ó. E vou colocar ela aqui no meio. Vou baixar ela aqui até que ela encoste aqui. E ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vou trazer esse caibro, ó, até que ele encoste na minha viga. Tá? Ó, posso até entrar um pouquinho aqui dentro, que depois eu vou recortar. Do outro lado a mesma coisa. E agora eu vou recortar, para arrematar. Pega, cria uma linha aqui, igual eu fiz lá embaixo, né? E corta, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Cria uma linha, puxe e corta. Agora aqui, eu preciso criar um calço, né? Que vai servir de apoio e conexão entre o caibro e a viga. Então tem uma pecinha de madeira, que a gente costuma utilizar no telhado, que ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Não vou fazer com nenhuma medida específica, né? Dá até para fazer aqui com 0,05, né? E aqui a altura que der. Aí aqui eu transformo em componente, vou chamar de apoio. Beleza. Transformei em componente, vou copiar para todo mundo. Já vou trazer aqui do outro lado, né, ó. Scale, -1. Move, Ctrl. Aliás, só Move, né? Vou dar o Push aqui. E vou copiar todo mundo até o final. Então aqui, faz a Ctrl, faz a primeira cópia. X10. Para ele copiar para todo mundo. Maravilha. Levou para todas as peças.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer os apoios. Eu vou ter que fazer os apoios dessa estrutura aqui. Porque do jeito que ela tá, ela não para em pé, né? Ela não para em pé. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uns apoios que se chamam pontaletes, tá? Que eles vão ficar. Vou criar uma linha de pontaletes nessa viga aqui no meio, tá? E depois eu vou fazer mais algumas linhas de pontaletes aqui embaixo dos caibros, apoiando os caibros. Então, o meu pontalete ele vai ter 5 por 5. Ó. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui do outro lado agora, do lado que eu não tenho beiral, eu vou fazer um retângulo de 0,05, ponto e 0,05. Pontalete, criar, e vou trazer ele aqui no meio, ó, do componente, tá? E vou copiar ele daqui para o outro lado, dividindo por 5, nesse caso aqui. Eu quero um pontalete a cada mais ou menos aí 1,80 m, tá? Então traz aqui, ó, divide por 5, tá? Esse aqui não precisa, porque esse aqui vai estar apoiado na parede, né? O primeiro lá também não é necessário, tá? Agora eu vou baixar esse telhado na posição correta para eu continuar. Então vou baixar ele aqui, o meu 1 metro que eu subi, né? Vou baixar ele aqui. E vou inserir o corte, tá bom? Vou inserir o corte para facilitar a minha vida aqui na modelagem, eu conseguir ver esse telhado por dentro. Ó. Vou pegar e vou dar um push nesses pontaletes aqui até eles encostarem na laje. Ó, então vai descer todo mundo ao mesmo tempo, né? Agora eu vou criar mais alguns pontaletes intermediários aqui, para quando a estrutura do telhado em si, do jeito que está aqui, ela já parava em pé, né? Mas eu quero dar um pouco mais de segurança para caso alguém vá subir nesse telhado, né? Não correr o risco do telhado ceder, né? Com o peso de uma pessoa, talvez, né? Quando alguém for caminhar. Do jeito que está aqui, ele já ia parar de pé, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou pegar esse pontalete, vou copiar ele aqui, ó, nessa posição, tá? Vou copiar, não mover, né? Move, Ctrl, copia ele nessa posição aqui. Vou tornar ele único. Já vou dar aquela arrematada aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse pontalete, vou diminuir ele um pouco. Com o scale, tá? Com o scale não, perdão. Com o push. Vou diminuir ele a ponto de que eu consiga baixar a posição de todos sem que eles encostem na laje. Vou puxar o primeiro aqui, ó. Vou jogar lá na posição do último, né? Ó. Então, vou copiar, né? Move, Ctrl. Vou trazer aqui na posição do último. E vou dividir por 2. Eu acho que por 2 tá bom. Move, Ctrl. Dividido por 2. Só vai ter um no meio, né? Esse aqui não precisa, porque ele já está perto da viga, né? Esse aqui também não precisa. Vai acabar que vai ficar só um no meio. Eu acho que já é suficiente. Aí eu vou pegar, vou dar o push até ele encostar na laje. E vou copiar. Ó, vou copiar
os outros 10. x10. Se sobrar um aqui no final, eu apago. Vou selecionar todo mundo. Ou posso pegar o primeiro aqui, ó. Trazer na mesma posição, né? Tornar ele único. Inverter ele, espelhando. Beleza. Vou jogar ele lá no final, só para ficar na mesma posição que o outro. Eu poderia jogar no meio, mas eu vou fazer o mesmo procedimento para ele ficar exatamente na mesma posição. Apago esse. Apago esse. Move, Ctrl. Faço a primeira cópia. x10. E tá feito, pessoal. É isso aí a estrutura do telhado, tá? Ó, sobrou uns aqui, vou apagar. E ficou desse jeitinho aqui, ó. Se eu passar um corte, eu vou conseguir ver lá dentro, né? Ó, ativar esse corte aqui pra gente ver como é que ficou. Tá? Então é isso que eu quero que vocês façam agora. Beleza?